Eu vou dar a minha mais honesta, brutal e inteligente opinião a respeito do terceiro mandato do Lula. A respeito do primeiro e segundo mandatos, o que aconteceu foi bem simples até de entender. Foi a época mais próspera da história da humanidade. Mesmo a Venezuela, que hoje dizem, né, que come cachorro, mesmo a Venezuela conseguiu prosperar entre 2000 e 2010. Havia uma espécie de prosperidade no ar naquela época. Assim, ó, se colocassem literalmente um macaquinho no poder do nosso país, ele cresceria por fatores geopolíticos. As pessoas erroneamente interpretaram que o Lula era a fonte daquela prosperidade. Ok. Depois nós tivemos em sequência governo Dilma, governo Temer e governo Bolsonaro. Só aí a gente pôde entender algumas coisas. Acabando 2010, o projeto petista perpetuou-se, ou seja, continuou, chegou na Dilma, que causou basicamente a destruição do nosso país, escândalos de corrupção e mais escândalos de corrupção vieram à tona. Acho que entre mensalão e petrolão foi o quê? 42 bilhões em roubo da nação, saque do teu dinheiro. Chegou o Temer, fez um governo bem bacaninha ali. Chegou o Bolsonaro, fez um governo bem modesto também. Retornamos a Lula. Dólar bate R$ 6. Janja Palusa, uma primeira-dama desastrosa, desastrosa. Nunca vi algo próximo disso. Fazer o que, né? A população tem poder de voto. Não que eu seja contra a população ter poder de voto, eu sou contra a engenharia social. A engenharia feita por uma certa classe. Eu não sei se vocês sabem, o Lula ele é visto como uma figura mística. Ele não é mais um ser humano, entendeu? Ele ultrapassou a barreira do humano normal para alguns tipos de pessoas. Professores universitários, sociólogos, políticos, jornalistas. Claro, para intelectuais ele é só uma pessoa normal que foi chefe de umas coisinhas aí que envolvem 42 bilhões. Para o cara da roça também meio que ele se tornou uma espécie de ser místico. Agora, para economistas, para intelectuais, para pessoas que entendem de política, o Lula é só tipo uma notinha de uma notinha de rodapé escrota da história da humanidade, tá? O que que acontece? O óbvio, nosso dólar está nosso dólar não, né? Nosso real está desvalorizando em relação ao dólar. O Lula me chama o presidente eleito democraticamente dos Estados Unidos de fascista. Janja manda um braço direito do presidente ir para aquele lugar. Lula simplesmente abraça a ditadura chinesa com todas as forças. Venezuela nos xinga. E ao invés do Lula seguir o exemplo do antigo comandante da nação, que disse que quando a saliva acaba, a pólvora começa, para que aquele homúnculo geopolítico chamado Maduro cale-se e reserve-se a sua insignificância moral, econômica, cultural, não. Deixam o nosso país ser desmoralizado assim, ó, publicamente. Deixa eu
me fazer entender melhor. Quando a Venezuela nos xinga, é como se uma criança de 10 anos xingasse um adulto de 30 anos, entendeu? É só dar um peteleco. Opa, que coisa ridícula. Não responder, não mandar o Maduro calar a boquinha dele. É ridículo, isso é desmoralizante, entendeu? É como se não houvesse um chefe, um líder da nação, um estadista. Nós estamos caminhando para o colapso social. Eu me lembro que no governo anterior do Bolsonaro a gente teve superávit, a gente teve Brasil crescendo mais que a China, a gente teve propostas de combate à corrupção. Ok. Agora, o que que tem assim pra gente apresentar do Lula de coisas concretas? Bom, no governo Temer a gente teve propostas tributárias e fiscais, etc. Agora, nos governos Lula 1, Lula 2, Dilma, a perpetuação do projeto de poder, tá? No governo Dilma nem vou contar porque foi um desastre univocamente. Agora, governo Temer, contribuições econômicas. Governo Bolsonaro, contribuições em diversas frentes. Governo Lula 3, uma desgraça. Quais são as propostas para combater corrupção? Há alguma? Quais são as propostas para diminuição de impostos? Se bem que eu acho que nos últimos mais de 30 anos, o único sujeito que diminuiu impostos foi o Jair Bolsonaro. Isso é um fato. Acho que também dos últimos 30 anos foi o único que conseguiu fazer o Brasil crescer mais que a China em um curto período de tempo. E foi o mais desgraçado em termos de azar. Pegou a pior época da humanidade moderna para governar. Foi achincalhado e açoitado pelas condições, pela mídia, etc. Enfim, quais são as propostas do Lula para a economia? Por que que a gente já não deu um pé na bunda do Haddad? Ele já demonstrou formalmente, olha, eu não entendo, eu não sei o que estou fazendo, eu quero taxar blusinhas de pessoas pobres. Quais são as propostas para combater a corrupção? Bom, eu agora não vou me lembrar dos números exatos, nem de invasões do MST e nem de mortes violentas. Eu sei que o governo Bolsonaro também conseguiu bater um recorde nisso. Agora, mal chegou 2 anos de governo petista, N propriedades foram invadidas pelo MST e o número de mortes violentas ninguém comenta. A gente não tem uma indústria sendo criada. Cara, o Brasil ele tem que ter sido um projeto para dar errado. A gente não tem uma indústria nacional de tecnologia. Quais são as nossas empresas de tecnologia? A gente não tem uma indústria nacional automobilística. A gente não tem, pelo menos não publicamente, um incentivo a pesquisas com IA, a ciência, etc. O que que a gente tem? Uma reputação geopolítica global de sermos um povo pútrido moralmente que só pensa em samba, carnaval e futebol e cerveja. E nada para entregar além de uns grãos e carne. Como se a gente fosse só um celeiro, entendeu? Cheio de bosta, fedorento e mais nada. E não me chega um estadista, não me chega um estadista que propõe a criação da indústria automobilística brasileira com marcas nacionais. Não me chega um estadista preocupado com o valor do dólar. Não me chega um estadista fomentando o desenvolvimento tecnológico e científico do nosso país. Eu me questiono, será que nos últimos 30 anos a gente teve um projeto de poder para redução do poder do brasileiro?
ou os piores governos da história do mundo com as pessoas mais incapacitadas. Mesmo os bons ficam a desejar aqui. Mesmo os que bateram recordes não são pessoas louváveis. Não fomentaram ou foram impedidos por um sistema muito bem articulado de fomentar áreas importantes da ciência e da tecnologia. Enfim, essa é a minha humilde opinião. Galera, eu tenho algo muito importante para todos vocês. Eu montei o Pack Elite. Eu quero que o retorno de vocês seja assustador. Eu quero que as pessoas que conviveram com vocês e têm aquela imagem mental ruim de vocês, quando virem novamente vocês, pensem, tem algo de diferente. Portanto, eu montei o pack com diversos treinamentos lendários. O Renascer dos Estrategistas, que reseta a tua personalidade boba e te faz pensar como um estrategista. O Fortune, que contém as sementes da riqueza. Foco e essencialismo para te aprender a dominar o teu tempo. A Suprema Jornada do Poder Pessoal, onde eu peguei princípios da espiritualidade mais elevada. Bom, basicamente são princípios até de ocultistas, mas que desvendaram a real do mundo, e apliquei eles ao desenvolvimento pessoal, muito semelhante ao que o Napoleão Hill fez, que pegou princípios do ocultismo e aplicou o desenvolvimento da fortuna e foi o maior nisso de gerar novos milionários. Enfim, são distintos treinamentos que te levarão a ser parte da elite. Pode confiar, não tem erro. Segue aquilo ali por A mais B e o teu retorno vai ser assustador. As pessoas vão pensar, nossa, por que eu fui fazer inimizade com esse cara? Nossa, por que eu rejeitei esse cara? Nossa, por que eu não tratei ele melhor? Eu tenho certeza, o teu retorno vai ser assustador. Tudo que te separa dos grandes é o teu nível informacional. E, sejamos honestos aqui, quem é o sujeito que mais leu no Brasil? Eu tenho o fluxo informacional necessário para tutorar até os maiores. Bom, dos menores aos maiores, eu tenho o fluxo de informações. Eu já li mais de 500 livros. Eu já fiz múltiplos dígitos na internet. Eu sou respeitado, sou um homem de palavra. Quando erro, sou humilde e digo, errei. Tenho um alto QI, uma vantagem biológica, né, cerebral ou corporal, eu não sei se o QI... Bom, existem estudos de que os nossos órgãos têm funções análogas ao nosso cérebro, portanto eu não sei se os órgãos, o corpo, os tecidos em gerais impactam em algum percentil do QI. Então, vou categorizar como alto QI igual a vantagem biológica. Enfim, bom, quem confia em mim, clica no primeiro link da descrição para conhecer o Pack Elite. Façam o retorno de vocês ser assustador.